Sejam todos bem-vindos a mais uma aula ao vivo da série Fly Empresas, a série que vai ajudar você a dobrar os lucros da sua empresa. Hoje nós vamos entender aqui como formar uma equipe para dobrar os lucros da sua empresa. Nós vamos falar de princípios da liderança. E é isso, porque a primeira coisa que a gente precisa entender aqui para a gente começar essa aula de hoje, essa aula ao vivo de hoje, é que em uma empresa ninguém faz nada sozinho. Uma empresa, ela existe para cumprir um propósito que sozinho o dono não daria conta. Não tem como. Imagina hoje, na situação que você está hoje, se você tivesse que atender 10 vezes mais clientes, fazer 10 vezes mais vendas, 10 vezes mais entregas, você ia precisar de mais pessoas, não ia? Se você estava na dúvida se você dá conta sozinho ou não dá. E esse exercício te mostra isso. Ninguém faz nada sozinho, uma empresa precisa de pessoas. Então, todo dono da empresa precisa ser um líder que vai inspirar essas pessoas, direcionar essas pessoas, liderar essas pessoas em busca de uma visão, a visão daquela empresa, a visão da empresa que aquele dono quer construir. Todo dono de uma empresa precisa liderar pessoas. E pessoas não se controlam, pessoas são seres emocionais, pessoas se lideram, tá? Então a gente tem que entender alguns princípios da liderança para te ajudar a formar essa equipe capaz de fazer a sua empresa dobrar os lucros em 6 meses, tá certo? E é o seguinte, por que eu trago essa aula aqui hoje? Porque a gente precisa de pessoas, precisa liderar, mas a situação de muito dono de empresa que eu escuto constantemente falar, algo que eu escuto constantemente falar sobre os funcionários, sobre os colaboradores mas ninguém quer nada com nada, ninguém está nem aí, ou os funcionários não têm iniciativa, ou os funcionários não compram as ideias, né, não abraçam as ideias ali, ou ficam criticando, ou enfim, esse tipo de coisa que acontece no dia a dia, acontece o quê? Isso suga a energia da empresa. Você, dono, está querendo fazer a empresa crescer, você precisa de colaboradores engajados, nós vamos falar sobre essa palavra um pouquinho hoje. Você precisa do time comprando as ideias, comprando as metas, abraçando ali os objetivos da empresa. Então não dá para ter funcionários naquele clima de ninguém quer nada com nada, não tem iniciativa, não compra ideia. Temos que mudar isso, porque senão isso suga a sua energia, suga a energia da empresa e impede a empresa de crescer. Como a gente fala de dobrar os lucros, a gente precisa de ter crescimento constante, né? Estruturado, a gente precisa do time para isso. Não dá para fazer sem isso, sem o time ninguém faz nada sozinho. Nenhum dono vai fazer a empresa crescer sozinho, a gente precisa do time. E o que acontece? Acontece que a equipe é reflexo do líder. Quando eu vejo um dono de uma empresa, que é um líder, falando dos funcionários, falando algo dos funcionários, que eles fazem algo, deixam de fazer, se comportam de um jeito, se comportam de outro, ali eu vejo não um problema de funcionários, eu vejo um problema de liderança. Eu vejo uma liderança inadequada. Eu sei que aquele líder está deixando de fazer algo ou não está fazendo algo como deveria. Então, aquela frase de Aristóteles, se não me engano, quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Então, quando tem um problema com o funcionário numa empresa, tem algo na liderança daquele líder, daquele dono, que precisa ser ajustado, tem algo que ele não está fazendo, tem algo que ele deveria estar fazendo e não está, ou ele está tendo um comportamento inadequado. Então a gente precisa entender aqui quais são os princípios da liderança para formar essa equipe que vai te ajudar a dobrar os lucros da sua empresa, que é um resultado muito possível para uma pequena empresa, tá? E é mais rápido do que você imagina. E aí, a sua equipe ela é reflexo dos seus comportamentos, certo? Mas seus comportamentos intencionais e não intencionais. Por exemplo, dando alguns exemplos aqui, quando a equipe traz um problema para você, fulano, olha aqui, estragou tal coisa, o que eu faço? Não, me ajuda. Você fala, não, deixa cá que eu resolvo. Aí chega o outro lá, nossa, o cliente reclamou aqui disso, está reclamando, dê aqui que eu ligo para o cliente, me dá o telefone aqui que eu ligo.
Ou, deu problema na entrega, que não sei o que lá. Não, deixa que eu vou, falo com o correio. Aí, isso que você está fazendo? Você está tendo comportamentos de resolver um problema em busca do melhor para a empresa, né? Entendo. Mas o que você está fazendo é dando um treinamento não intencional para o time. Você está passando um recado para o time quando você fala isso. Está passando um recado de, olha, pode trazer problemas para mim que eu resolvo os problemas e está tudo certo, né? Pode ficar cuidando dos seus afazeres normais aí, que problema é comigo. Então, isso é um tipo de ação não intencional que molda os comportamentos do time. Outro exemplo, tá? Outro exemplo. Quando o time não bate meta, não performa e você não fala nada, você é omisso, você deixa de cobrar desempenho, deixa de acompanhar. Isso tende a moldar um comportamento ali no time. Então tem uma série de coisas, uma série de atitudes que vai moldando o time ali, às vezes sem você perceber. Então quando a gente fala que a equipe é reflexo do líder, que eu não vejo problema com pessoas, eu vejo problema de liderança, é por isso, é justamente por isso. Então o primeiro passo para a gente mudar é ajustar a mentalidade do dono, a mentalidade desse líder, tem a ver com o que ele tem de crenças e valores sobre liderança. E o que é liderança e o que não é, né? Vamos lá, vamos começar daí. Liderança, o que não é liderança? Liderança não é uma posição, não é uma posição. Não é porque você é dono da empresa, eu sou o dono da empresa, então eu que mando aqui. Não, isso não é liderança. Liderança é uma permissão. Liderar pessoas é direcioná-las, mas não porque você está mandando, é porque elas querem ser direcionadas, é inspirá-las, é fazer elas fazerem o que precisa ser feito, querendo fazer aquilo. É conduzir pessoas em direção a uma visão, a um destino, tá? E aí as pessoas confundem, falam, não, eu sou o líder, eu sou o dono, eu vou tomar a decisão e é isso, eu falei, tá falado. Quando você pensa assim, você está atuando, a pessoa está fazendo as coisas somente porque tem que fazer, né? Fala, olha, tem que fazer porque eu estou falando. Aí a pessoa faz por medo, ou faz porque depende do salário. Enfim, quando ela faz assim, você não ativa o máximo potencial dela, que vem de dentro, quando ela quer fazer algo. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que é: quando se cozinha com amor, a comida fica mais gostosa. Então, pessoa que faz alguma coisa porque quer fazer, porque está comprometida com aquele resultado, está engajada com aquilo, o resultado é outro, o resultado é maior, a equipe vai além, bate metas, provoca melhorias, abraça mudanças, o resultado vem, a empresa cresce. Então a sua liderança tem que ser uma liderança que inspira o querer fazer das pessoas e não o ter que fazer. E quais tipos de liderança existem? Tem até uma analogia famosa, né, do chefe e do líder, né, que o chefe diz vai, o líder diz vamos, o chefe assume os méritos e põe a culpa na equipe, o líder ele faz o contrário, ele dá os méritos para a equipe e assume a responsabilidade quando dá problema, certo? O chefe manda, o líder inspira, o chefe dita o ritmo, né? O líder questiona, direciona, tá? Então as diferenças são, eu costumo dizer que existe a liderança destrutiva e a liderança construtiva. Uma destrói potencial e a outra constrói o desempenho a partir desse potencial. Uma destrói o potencial que a pessoa tem e a outra constrói desempenho a partir desse potencial. Então, por que é importante? Por que é importante liderar? Então, estudo, liderar bem, né? Ter a liderança correta. Tem um estudo do Instituto Gallup, né? Que é a maior instituto de pesquisa do mundo sobre o tema. Eles fizeram uma pesquisa em mais de 10 milhões de locais de trabalho, fizeram uma amostra mundial, de relevância mundial, mais de 140 países, pegaram uma base de dados com vários dados dessa pesquisa, várias análises, e estatisticamente comprovaram que 70% do engajamento do colaborador é responsabilidade do líder. Daí eu vou além, porque o líder ele contrata, ele dá feedback, ele orienta, ele promove e ele demite. Então ele tem 100% de controle. Daquela pessoa ali ele tem 70% de influência sobre o engajamento. Mas como ele tem o poder de trocar a pessoa, ele tem que ter 100% de controle sobre o engajamento do time.
Tá? Obviamente, nunca a gente vai ter uma liderança perfeita, mas ele tem controle total sobre isso. Tá? E esse mesmo estudo mostra que um colaborador engajado, a mesma pessoa, com as mesmas competências, sabendo as mesmas coisas, se ele tiver com engajamento, se tiver com comprometimento, ele gera 40% a mais de resultado. 40% a mais de resultado. Então, olha qual que é o custo de oportunidade, né? O que você deixa de ganhar se não tem um time engajado. E se ele está desengajado, né, ativamente desengajado, é aquele colaborador lá que não faz nada a mais do que o esperado, faz o mínimo, vai dando horário de ir embora ali, já está com a bolsinha no ombro, ou já está fechando o notebook, ou já tá lá na porta assim, já foi embora, não, acabou, 5h29, aí 5h30 ele estava com o pé lá fora já. Então ele não faz nada mais que o esperado. Esse é o desengajado. O engajado ele faz o que tem que ser feito. O que vai dar resultado? É isso, vou fazer, não estou nem aí, tem que fazer. Enfim, esse é o engajamento e é por isso que é importante liderar corretamente para você despertar isso nas pessoas e desenvolver competências também, a capacidade de gerar resultados do time. Então é por isso que você precisa melhorar sua liderança, entender como melhorar a liderança, porque a equipe é reflexo do líder. Se você liderar adequadamente, você vai conseguir despertar engajamento, elevar a competência do time e ter a equipe certa para formar, para dobrar os lucros da sua empresa. Tá? Então é por isso que você precisa investir energia nisso, investir seu tempo de dono nisso. Tá? Anota uma coisa aqui que eu vou falar: 50% no trabalho de dono de uma empresa, de hoje para sempre, não importa o tamanho da sua empresa, no mínimo 50% sempre vai ser colocar a pessoa certa no lugar certo. Pessoa certa no lugar certo. Isso envolve contratação, seleção, treinamento, engajamento, liderar no dia a dia ali, acompanhar, enfim, porque a pessoa certa, né? Qual que é a pessoa certa? A pessoa que está engajada, que tem competência, que tem alinhamento de valores, que está com vontade de fazer acontecer, que está no local certo para ela. Você pode colocar a pessoa certa no lugar errado. Ou você pode colocar a pessoa errada no lugar certo. Não é isso. Então você tem que conhecer da sua estrutura também, organizacional, seu organograma, uma série de coisas. Tá? Seu trabalho vai ser sempre 50% no mínimo, colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá bom? Eu tenho até um aluno, um mentorado, que ele tem uma empresa de peça de máquinas. E ele cresceu muito no ano de 2022, posicionando líderes nas funções certas. Colocou a pessoa no administrativo, a pessoa no comercial, a pessoa na operação, conseguiu mais tempo para focar nas melhorias, nas iniciativas, foi acompanhando números ali, porque ele fez isso, começou a colocar pessoas certas no lugar certo, conseguiu crescer quase 50% de faturamento, se não me engano, tá? No ano de 2022. Então o maior benefício disso é ter a equipe certa para você fazer sua empresa crescer. Então vamos entrar aqui nos princípios da liderança, nós vamos entender as crenças corretas, na verdade algumas crenças limitantes que você precisa deixar de lado, se soltar dessas crenças, e vamos entender 4 valores da liderança que você precisa ter. Tá? Algumas crenças que limitam e muito a liderança de um dono de uma pequena empresa. E algumas são muito arraigadas na sociedade, que são muito presentes, e isso reflete nos comportamentos do dia a dia. Tá? A primeira crença aqui é uma frase falada há tempos, que poucos sabem de onde vem, que é aquela: o olho do dono que engorda o gado. O olho do dono que engorda o gado. Essa frase, essa crença, acreditar nisso, o dono da empresa que acredita que o olho do dono que engorda o gado, eu até entendo esse pensamento, primeira coisa. Porque assim, realmente, ninguém cuida da empresa como o dono. Eu acredito, né? Por isso que tem programas, a partir do momento que sua empresa vai crescendo muito, você vai tendo programas mais avançados de partnership, que as pessoas ganham cotas, vão comprando cotas da empresa ali. Esse termo no mercado corporativo chama stock option, você compra ter partes ali da empresa e você tem sócios, você tem donos, muitos donos da empresa cuidando da empresa. Tudo bem, faz sentido acreditar nisso. E a sua pequena empresa, né, basicamente você tem que cuidar de tudo ali para dar certo. Só que isso tem um limite. Então, enquanto você se apegar a essa crença, sua empresa vai estar limitado ao quê? A capacidade do dono de
fazer coisas, a energia, o tempo e a atenção do dono. A empresa nunca vai crescer além disso, tá certo? E não vai ter formas diferentes de pensar, não vai ter melhorias, não vai ter inovação, não vai ter novos resultados, porque resultados diferentes vêm de fazer as coisas de forma diferente, resultados melhores vêm de fazer as coisas de forma melhorada. Então, enquanto você acreditar e se apegar que o olho do dono que engorda o gado, talvez sua empresa continue sendo, legal, muito bem feitas as coisas aqui, mas daquele exato porte ali. Não vai além disso. Então, é ruim porque limita o crescimento e você não vai para frente desse jeito. Então, você tem que desapegar dessa crença. Entender que as pessoas que estão lá, você precisa delas. Tá? A empresa não tem que girar em torno de você, não. Você precisa de pessoas. Daqui a pouco vai ter gente na sua empresa que sabe mais de uma área que você. Ou se já tem, que ótimo, né? Você já deu o primeiro passo. Enfim, daqui a pouco vai ter áreas e coisas acontecendo na sua empresa que você nem sabe o que é. Vai ter pessoas conversando sobre uma coisa do trabalho ali, que você tenta pescar o que é, você nem sabe o que é. Tá? Quando a empresa vai crescendo. Então, desapega disso. Isso é uma crença de quem não vai passar de 5, 6, 7 colaboradores ali, 8 no máximo, acreditando nisso, tá? Outra crença que você tem que desapegar para conseguir formar uma equipe para dobrar os lucros da sua empresa é o se quer algo bem feito, faça você mesmo, tá? Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Essa crença vai te fazer estar presente em tudo também. Você vai ver o time não atender o cliente, você vai passar na frente da vendedora atendendo o cliente. Você vai ver o time trabalhando lá numa arte para fazer um post e você vai querer meter a mão ou dar pitaco. Você vai querer ver alguém fazendo um embrulho, você vai falar, não, embrulho assim, passa o laço assim e tal. Você não vai deixar o time respirar, em primeiro lugar. Você vai microgerenciar, que é começar a gerenciar os detalhes ali. É quando fica baforando no cangote da pessoa. A pessoa está lá trabalhando, você está assim, ó, no cangote da pessoa, olhando o que ela está fazendo ali. É um mix ali de olho do dono com engorda do gado, mas querendo pôr a mão também nas coisas e fazer do seu jeito, achando, ou não delegando para ninguém também. Isso vai te impedir de delegar, né? Que aí já iria para uma outra crença parecida aqui, que é ninguém faz tão bem quanto eu. Essas duas são muito similares e as duas são ruins porque você não consegue delegar, você não consegue confiar no trabalho dos outros, você não consegue deixar de opinar, e isso inibe a criatividade, inibe o desenvolvimento do time, inibe ideias e melhorias, mas além disso, continua limitando a empresa, a capacidade do dono. Então a gente precisa desapegar dessas crenças aqui para que você conseguir formar uma equipe que vai fazer sua empresa dobrar os lucros. Desapega disso. Cada pessoa tem formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Seu objetivo não é ser melhor do mundo em uma tarefa. Eu que sou o melhor em fazer esse embrulho aqui. Que diferença isso faz? O negócio é pegar uma empresa, fazer ela crescer, gerar valor para os clientes, para cada vez mais clientes, gerar lucro, fazer a empresa crescer, gerar valor para ainda mais clientes, ampliar sua marca, tá? Ampliar sua audiência, seu público. É isso, não é ser o melhor disso aqui da empresa. Tanto faz. Vamos deixar o ego de lado, vamos fazer a empresa crescer. Então, esse tipo de crenças, para a gente formar essa equipe para dobrar os lucros, a gente precisa deixar de lado. Ó, se alguém tem alguma, se alguém já se assemelha com uma delas aí, já fala aí, ó. Já escreve aí no chat se tem alguma específica, tá? Outra também, mais duas aqui para a gente eliminar. Uma parecida aqui também. Sou bom em resolver problemas. Essa também é quando o dono fica orgulhoso, assim, realmente satisfeito, do tipo, DK que eu resolvo. Vou ligar para essa pessoa aqui, resolve. Foi bom demais, você viu? Liguei lá. A pessoa ficou, o ego ali ficou orgulhosa de resolver o problema. E isso é ruim, porque o dono acaba só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E conforme aquele treinamento não intencional que eu falei, né, que você está passando um recado para o time para levar os problemas até você, você não desenvolve o time e ainda fica só apagando incêndio e não faz o quê? Não faz a empresa crescer. Você está focando no funcionamento e não no crescimento. Quando você fica só resolvendo problema, vive na urgência e deixa de lado o que é importante. Apaga incêndios, mas não faz as ações que precisam ser feitas para a empresa crescer. Não está planejando campanhas, não está analisando os números, não está estabelecendo parcerias,
não está buscando ações de redução de custos, não está treinando o time, não está melhorando um processo, não está desenvolvendo um novo produto, não está fazendo nada de focar no crescimento. Mas está lá, não, estou resolvendo o problema aqui, sou muito bom, deixa que eu resolvo. Aí você está agindo errado. A gente tem que focar no crescimento, não no funcionamento. Se desapegar dessa crença vai te ajudar a formar essa equipe para dobrar os lucros da sua empresa. Tá certo? Última crença que a gente tem que desapegar dela para a gente seguir, fazer a empresa crescer, formar essa equipe certa, é aquela, né? Também mais uma. Se eu for ter que ensinar, vai demorar mais. Ah, não vou passar para fulano não, porque se eu for ensinar vai demorar mais. Ah, não vou passar para ciclano, porque é mais rápido eu fazer do que ensinar. E fica nessa. E você nunca investe aquele tempo a mais para ter o retorno. Você vai ensinar uma tarefa que às vezes você gasta meia hora para fazer, gastaria 2 horas para ensinar. Realmente, né? Gastaria mais tempo. Mas na próxima vez a pessoa gastaria meia hora para acompanhar e depois pouquíssimos minutos de tempos em tempos para acompanhar. Então você acreditar nisso também, que é mais rápido fazer do que ensinar e nunca passar nada para o time, não ter dificuldade de delegar devido a isso, você também não vai conseguir formar uma equipe para dobrar os lucros da sua empresa. Então a gente falou aqui 5 crenças para você desapegar delas com o tempo e praticando, né? Como é que você... O primeiro passo da mudança é a consciência, você entende que isso está acontecendo, depois você vai se ver caindo nessa, mas você já vai começar a perceber, depois você vai começar a dar os passos da mudança, tá? Dar os primeiros passos, delegar atividade, deixar as pessoas tomarem decisões, deixar as pessoas resolverem problemas, ensinar, treinar. Isso aí é o primeiro passo para mudar esses princípios da liderança aqui. Agora, entrando nos valores da liderança, que tem que ser a base da mentalidade para você formar essa equipe, para fazer sua empresa crescer, tá certo? Eu quero saber quantos colaboradores tem na empresa de vocês. Escreve aqui para mim, ó. Escreve aqui só o número, ó. Quantos colaboradores tem? É 4, é 5, é 10, é 12? Que eu vou dar um exemplo específico aqui do negócio de vocês. Então, quais são os valores adequados para um líder? Tá? Primeira coisa, esse é mais abrangente. O líder de uma empresa, né, e todo dono é um líder, todo dono precisa ser o principal líder. Ele tem que ser o exemplo nos valores fundamentais daquela empresa. Então, por exemplo, se você é um dono de uma pequena empresa, tem coisas ali de que você não abre mão, tá? E aquela empresa provavelmente tem aquela cultura que vem de você. Coisas que vocês não abrem mão na empresa. Por exemplo, eu vejo pessoas que abrem negócio que não abrem mão de fazer algo bem feito, de ter um bom produto, ou de ter um bom atendimento. Isso vem do dono, a vontade de fazer algo bem feito. E aquilo passa a ser um valor da empresa, um valor de excelência, um valor de qualidade, um valor de excelente atendimento. Eu vejo donos que têm um valor de agradar, de ser prestativo. Então eu vejo uma empresa prestativa, que tenta atender as necessidades do cliente, ter um bom serviço. Vejo donos de empresa que gostam de dar um excelente tratamento às pessoas, encantamento, atendimento atencioso, igualitário. Vejo empresas assim. Enfim, vejo donos que têm um valor muito forte de ética, de integridade, de fazer o que é certo. E isso passa para a empresa. E aí, com o tempo, isso começa a fazer parte da cultura da empresa. Isso sai do próprio dono, né? A empresa é daquele jeito, tem os valores fundamentais ali. Não vamos entrar nisso muito hoje. Mas o que eu quero chegar? Que você, dono da empresa, tem que ser o exemplo nesses valores, tá? Porque você é o principal construtor de cultura na empresa. As pessoas te seguem, as pessoas se espelham em você. Por isso que a gente fala, a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder. Então as pessoas vão seguir o exemplo. A ação que mais treina, que mais constrói cultura é exemplo, ser o exemplo. Então você tem que ser um líder exemplar. Exemplo em quê? Primeira coisa, nos valores fundamentais da empresa. Quais são os valores? É ser ético? Vou ser um líder ético, que faz o que é certo. Qual é o valor? É atendimento aos clientes, bom tratamento aos clientes. Você é o líder que trata bem os clientes, que fala bem dos clientes, tá? Liderança, como eu falei, não é uma posição, é uma permissão. Então você precisa conquistar o direito de liderar. Olha que coisa isso, né? Você fala assim, só porque eu sou o dono aqui, contratei,
vou fazer o que eu falar, eu tenho que fazer. Tudo bem, mas lembra que a gente falou que você tem que inspirar o querer fazer da pessoa? E para isso, você tem que conquistar essa permissão no subconsciente da pessoa. Do tipo, a pessoa se pergunta no nível subconsciente ali: eu vou seguir essa pessoa aqui com engajamento? O que ela falar, eu vou fazer engajada? Estou aberta na comunicação aqui com essa pessoa? Tá? Então, o resultado de você ser um dono, que age de forma exemplar aos valores, que cumpre os combinados com a equipe, que honra compromissos, que entende as necessidades ali da pessoa ali como ser humano. Enfim, o resultado vai ser você conquistar o direito de liderar e construir uma base de confiança. Porque essa é a base, tá? Essa é a base. O primeiro são 3 jornadas da liderança. O líder tem que fazer 3 coisas com a equipe: desenvolver, engajar e executar, gerar resultado através da equipe. Você desenvolve e engaja para elevar o nível de competência, para ela ter capacidade de gerar mais resultado, e na execução você faz a equipe gerar resultado. Isso são as 3 jornadas: desenvolvimento, engajamento e execução. Só que tem uma base para tudo isso funcionar, que é a confiança. Porque como é que a liderança é exercida? A liderança é exercida através da comunicação. É o único jeito de exercer a liderança, né? A liderança é simplesmente exercida através da comunicação, seja numa conversa, seja num olhar, seja num texto, seja numa orientação, num feedback, tudo é comunicação. E a comunicação ela só flui abertamente quando há confiança. Daí começa, tá? Então, para haver confiança, você tem que estar depositando ali pequenas ações diárias positivas de empatia, de reforços positivos, de elogios, de compreensão, de admitir quando está errado, enfim, uma série de coisas que no dia a dia você vai conquistar o direito de liderar, vai conquistar essa confiança. Então, o primeiro ponto aqui desses princípios da liderança é ser um exemplo nos valores, ser um exemplo a ser seguido e construir confiança com o time. O segundo item aqui, o segundo valor que a gente precisa absorver como princípio de liderança para conseguir formar essa equipe capaz de dobrar os lucros. Primeira coisa. Segunda coisa, você, dono, tem que valorizar a geração de resultados por meio dos outros, tá? E isso talvez seja um pouco mais difícil para quem é da área de serviços, talvez, ou para quem era um bom vendedor e abre um negócio. Porque a pessoa ela é boa tecnicamente, né? Às vezes a pessoa, vou pensar aqui, uma esteticista, né? Ela abriu um negócio de estética. E ela atendia os clientes. Daqui a pouco ela contrata outra, daqui a pouco tem 6 pessoas atendendo os clientes. E ela se vê ainda como a melhor em atender os clientes. Esse negócio não vai dar certo se ela não valorizar a geração de resultado por meio do time. Se ela quiser ela receber o elogio do cliente, ela ser a que é mais elogiada pelos clientes, que os clientes têm preferência com ela e ela gostar disso, tá? O líder ele tem que começar com o tempo a valorizar a geração de resultado por meio dos outros. O time vai lá, bate meta, você fica feliz pelo time, realmente feliz ali, tá? Não é você mais ficar buscando a meta, é ver o time trazendo a meta, vendo o resultado sendo gerado. Porque o papel do líder não é ir lá e trazer o resultado, ir lá e buscar o resultado, ir lá e fazer o gol, ganhar o jogo. O papel do líder é fazer a equipe trazer o resultado. É ser tipo o técnico do time, com o tempo nem tá jogando mais, né? Durante um tempo ele é o capitão do time ali, tá ali jogando, mas daqui a pouco ele é o técnico, nem joga mais, tá certo? Então é fazer a equipe trazer o resultado. O que vai acontecer com isso? As pessoas vão ter realizações na empresa, vão se desenvolver mais, vão realizar mais, vão aprender mais, crescer e vão acabar ficando. Isso é uma coisa essencial para a retenção, para o desenvolvimento e retenção do time. Dar espaço para o time ter reconhecimento, méritos, realizações e crescimento. Tá certo? Outro valor da liderança para a gente formar uma equipe capaz de dobrar os lucros da empresa. Você tem que valorizar o sucesso, valorizar o crescimento do time. Não só valorizar, gerar resultado por meio deles, mas valorizar o desenvolvimento deles, tá? Porque eu vejo muita empresa que quer trazer a pessoa e colocar a pessoa lá e falar assim, não, agora se vira aí, né? Gera resultado.
etc. Dá seu jeito. Só que o verdadeiro líder não é aquele que abandona a pessoa. O verdadeiro líder é aquele que faz o liderado chegar mais longe do que ele jamais imaginava. É que deposita confiança nele ali. Não só quer arrancar resultado, mas deposita um nível de confiança ali para ele dar passos, gerar um resultado que ele achava que não ia dar conta. É você ter um mix de desafiar, de treinar, de dar suporte, de desafiar de novo, para fazer as pessoas chegarem mais longe. O resultado disso vai ser o quê? Crescimento. Porque crescimento, olha o que é o crescimento. O crescimento tem a ver com sair de um ponto A e ir para um ponto B. Sair da zona de conforto. O crescimento sempre tem a ver com ir além, sair da zona de conforto. E ninguém que sai da zona de conforto ali com facilidade. Dentro de uma empresa precisa de alguém depositar energia ali para tirar de um ponto para o outro. E esse alguém é o líder. O líder é o agente da mudança. Ele é capaz de fazer a equipe, de fazer o resultado, sair de um ponto, de um patamar e para o outro patamar. Então o líder deposita confiança, dá treinamento, desafia o time, apertou demais, dá suporte, desafia de novo, cobra, acompanha, tá certo? E isso então vai fazer o time gerar mais resultado. Um outro valor, o último valor, que o líder tem que absorver como um princípio de liderança para estar com a mentalidade certa, agir corretamente no dia a dia para formar essa equipe é o seguinte: se responsabilizar pelo sucesso da equipe. Isso às vezes é contraintuitivo, né? Mas você responsabilizar o funcionário pelo mau desempenho, você está limitando ali sua zona de influência. Como eu falei, 70% do engajamento do colaborador é responsabilidade do líder. Tá? Então, você é o responsável pela empresa. Tá tudo bem, você pode cobrar ele pelo resultado, deve colocar ele como responsável das próprias atividades, das próprias funções, do próprio resultado. Mas, acima de tudo, o responsável é você. Então, não que você não possa cobrá-lo, mas você tem que entender que você tem o poder de mudar isso. Tá? Então, novamente, quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro que Paulo. Não tem problemas com pessoas. Meu time é complicado. Tem problema com liderança. A partir de um determinado momento, você vai tratar isso de forma bem mais pragmática. Vai ter, deu um feedback, não funcionou, teve outro, tem uma conversa final, troca o time, coloca outra pessoa. É isso mesmo. Você tentou, deu treinamento, deu feedback, e às vezes não dá mais, e você tem que fazer esse tipo de coisa. Mas, a partir do momento que você coloca a pessoa ali também, você se responsabiliza pelo sucesso dela. Você vai dar a estrutura adequada, o treinamento adequado, vai engajar, vai cobrar, vai acompanhar e fazer tudo que está ao seu alcance para ter o máximo resultado ali com cada um. Então, tem até uma frase, né? Quando der algum problema de desempenho, a equipe não bateu a meta. Esse mês nós não batemos a meta porque o time vendeu pouco. Não é você apontar pela janela, né? Tinha uma analogia na época mais corporativa, né? Aqueles CEOs da empresa apontavam pela janela, lá embaixo, o time lá. Não é apontar pela janela, é apontar para o espelho e assumir a responsabilidade. Não, é você, acima de tudo, você tem influência e poder sobre isso. E aí, não entenda isso como um peso, né? Uma culpa, nossa, estou indo mal. Não, entenda como uma capacidade de mudar. Você tem influência sobre isso, tá? Então, recapitulando, a gente tem que eliminar crenças limitantes da liderança. Olho do dono que engorda o gado. Se quer bem feito, faça você mesmo. Ninguém faz tão bem quanto eu. Se eu for ter que ensinar, vai demorar mais, é mais rápido eu fazer. Sou bom em resolver problemas. Nós temos que eliminar essas crenças limitadoras do crescimento. São crenças de liderança que limitam o crescimento. Acreditando nisso, não dá para fazer a empresa crescer. Vamos eliminar isso e vamos construir os valores adequados. O líder tem que ser o exemplo nos valores fundamentais e construir confiança com o time. Tem que valorizar a geração de resultados por meio dos outros, não somente deles. Tem que valorizar o sucesso do time, né? Gostar de fazer o time crescer, gostar de ver as pessoas se desenvolverem, gostar de ver as pessoas crescendo, tá certo? Não ter aquela cultura de extrair o máximo pagando o mínimo, não, é valorizar o crescimento, a pessoa está conquistando o crescimento ali, conquistando espaço, gerando retorno. E, acima de tudo, se responsabilizar pelo sucesso da equipe. Com esses valores,
você vai ter um norte de ações ali, você vai ter ações direcionadas na linha certa, direcionada à atitude correta, que é de formar uma equipe competente e engajada, de agir se responsabilizando por esse sucesso da equipe. Aí você vai conseguir fazer sua equipe dobrar os lucros da sua empresa. Tá? Você vai destravar seus problemas com as pessoas que eu sei que tem aos montes. Então, era isso que a gente tinha que trazer aqui hoje para você melhorar a sua empresa. A gente volta na próxima aula ao vivo. Valeu, pessoal. Até a próxima.